Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade, necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família. Necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilidade ao homem, à palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim. Uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou bem a, nesse sentido, um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho, ele não pode porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Vida de isolamento, voto de silêncio. Questão 764. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação. Satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pelo qual se condena a não ser útil a ninguém. Questão 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Mas, se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, uma vez que esquece a lei de amor e de caridade. Questão 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos infelizes? Estes se elevam, se rebaixando. Ele tem a duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aquele que procuram, no retiro, a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é retiro absoluto do egoísmo. Eles não se isolam da sociedade uma vez que trabalham por ela. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o absoluto e não usa das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de
Virtude tem uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Laços de família. Questão 773. Por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de cuidados? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses seres podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandonam para se ocupar com os recém-vindos. Questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que, entre os homens, os laços de família não são senão um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural que devemos pensar disto. O homem tem destinação diversa da dos animais, porque, pois, sempre o querer comparar com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo.